Pela primeira vez em anos, a gente teve de novo aquela sensação de perigo e ansiedade que só os monstros clássicos são capazes de causar. E mais um lembrete de que eles não devem ser subestimados numa altura da temporada em que as outras ameaças já estavam deixando eles de novo em segundo plano. Acho que todos nós aí concordamos que esse foi o melhor episódio desde a estreia dessa temporada, certo? E agora a gente vai mergulhar aí em todos os detalhes que passaram despercebido e tudo de informação que ele trouxe pra gente. Uma coisa parece bem clara: estamos caminhando para uma conclusão. Os sobreviventes estão traçando novos planos e estão dispostos a correr riscos sérios para executá-los. Agora não tem mais para onde correr, é um embate que só vai acabar quando todos escaparem ou morrerem. No início do episódio, o Jade pendura um talismã na porta encontrada na parede secreta da Casa Colônia. Se eu não me engano, essa é a primeira vez aí que uma casa tem mais de um talismã pendurado ao mesmo tempo. Eu tô achando que a minha cabeça cresceu e esse chapéu não tá mais cabendo em mim. Em teoria, o da porta de entrada já devia impedir que a porta do subsolo abrisse pra um monstro. Além disso, aquela porta tá selada, não dá pra abrir. Mas o fato de ter mais de um talismã ao mesmo tempo na Casa Colônia me fez ficar de olho nesse episódio se algum efeito cumulativo desses talismãs ia aparecer. No vídeo que eu fiz só sobre os talismãs, eu comentei com vocês sobre como esse efeito aí de mais de um talismã no mesmo lugar foi insinuado ali quando o Boyd encontrou eles. A presença de mais de um talismã ampliaria o poder deles. Mas por enquanto não deu pra gente conferir isso nesse episódio. Inclusive esse talismã artesanal aqui eu pedi na Agem Biscuit, porque eu pretendo fazer um vídeo agora mais completo com novas informações que a gente tem a respeito deles. E aí eu vou mostrar nesse talismãzinho aqui pra vocês o significado de cada uma dessas runas. Se vocês quiserem ter um talismã assim igual o meu, vocês podem pedir lá na Agem Biscuit. E se vocês falarem lá na Agem Biscuit que vocês foram pra lá através do meu canal, vocês vão ganhar um desconto na compra dele. De qualquer forma, esse amuleto secreto que o Jade colocou pode acabar salvando todo mundo da Casa Colônia caso a Sofia tente sabotar a segurança deles roubando o talismã que estava pendurado na porta de entrada. Foi uma tacada de mestre que o Jade deu e ele nem sabe disso. E tem mais, esse talismã aí é provavelmente o que o Jade usava lá no bar. Então o bar nesse momento não é um lugar seguro. Se alguém tentar se esconder ou passar a noite lá, vai ser pego pelos monstros. E claro que From ia fazer a gente passar uma raivinha básica aí mesmo num episódio tão legal. A Tabitha e o Boyd acharam que seria uma boa ideia eles contarem pra todo mundo que ela e o Jade são reencarnações dos cidadãos originais da cidade. Eles quase nunca compartilham informações, mas decidiram que a mais sensível delas era um bom começo. O Jade sabe que a cidade ciclo após ciclo se revolta com eles e os matam. É curioso que ele tenha topado pulverizar esse segredo. Posto que o plano deles pra essa noite era só testar se os amuletos de estaca funcionam nos monstros sorridentes, eles não precisavam ter contado esse segredo agora. Mas já foi, agora todo mundo sabe. O Victor tá mais motivado agora a desvendar o segredo por trás do Homem de Terno Amarelo. Ele saber que a Tabitha é a reencarnação da sua mãe teve dois efeitos inesperados, pelo menos pra mim. Primeiro, eu não esperava que o Victor fosse se conter tanto e permanecer tão centrado depois dessa informação. E segundo, eu não esperava que a Tabitha fosse tão filha da puta com ele. De qualquer forma, a reação mais explosiva a esse segredo foi a do Henry. Ele sempre foi propenso a desacreditar em tudo que tivesse a ver com o From. Até por isso, ele parece ser muito ressentido com a morte da Miranda. De acordo com ele, foi resultado dele não acreditar nela. E agora que ele tá trilouco ali depois de ter bebido a adega inteira, esse lado cético dele tá muito mais aflorado. Mas se a descrença do Harry não foi nenhuma novidade, a da Julie pareceu muito sem noção. Ela diz que o que a Tabitha pensa sobre ser uma reencarnação é mais uma ilusão da cidade e que isso é impossível. A Julie já viajou no tempo e viu coisas que ninguém mais viu naquele lugar, e sabe que essas coisas são reais. Ela assumir essa postura aí de incrédula de repente foi muito estranho. Mais alguns segundos de conversa e ela poderia saber mais sobre o Homem de Terno Amarelo que a atacou durante uma viagem. Ela não contou sobre ele pra ninguém e é a pessoa que mais precisa de informações a respeito dele. Ela chegou num ponto tão baixo que ela precisou pedir conselho pro Weldon. Pro Weldon, cara. Quem é aconselhado pelo Weldon? O Boyd pede que a Acosta afunile suas investigações para encontrar qualquer coisa sobre um homem vestido de amarelo na cidade, que deve ter vivido lá durante a década de 70. Ela também se ofereceu para ajudar o Boyd quando ele foi invadir os túneis, só que essa investigação da Acosta me deixa preocupado. Se ela descobrir alguma coisa a respeito da Sofia, o que eu mais temo é que ela não viva o suficiente para contar isso para ninguém. Ainda mais agora que a Sofia tá infiltrada na Casa Colônia. A Acosta parte para sua investigação e entrega um visor de fotos pro Boyd, e ao olhar as fotos nele, o Boyd vê a foto de um lago, de uma praia, dessa estátua e... surpresa, uma foto dele com a Abby no dia do casamento deles. A gente ainda não sabe o que essa foto pode significar, mas a última criatura que se comunicou com fotos com alguém foi a mulher de kimono com o Weldon. Então isso aí pode estar sinalizando o retorno da mulher de kimono ou de uma outra criatura que está tentando se comunicar com o Boyd. A gente foi lembrado também que a saúde do xerife está se deteriorando.
A Christie pede que ele apareça na clínica e nesse episódio os tremores corporais dele se manifestaram de novo. A expectativa que eu tinha é que talvez ele tivesse sido curado por aquela mão que saiu do chão e agarrou o pulso dele no começo da temporada, infelizmente parece que não era real. O Boyd conversa com a Donna e explica pra ela o plano pra descobrir se conseguem matar os monstros. E a Donna fica bem preocupada ali com a possibilidade de caso um monstro morra, outra pessoa passe pelo que a Fátima passou. A Donna ainda não ligou, né, com o Cree ali e percebeu que a Fátima foi um caso muito específico. Se você quer saber por que a Fátima foi escolhida pra dar a luz ao sorriso, clica nesse vídeo aqui no card, depois de assistir esse completo. Os dois conversam ali a respeito do corpo do Roger, que segundo o xerife ainda não foi enterrado porque não tem mais lugares pra enterrar as pessoas lá. O cemitério tá completamente cheio. Enquanto ele explica o plano de invasão dos túneis pra Donna, a Acosta tá organizando 2 grupos pra investigar os objetos da cidade. Eldin e mais 3 pessoas vão pro depósito da lanchonete e o restante vai ficar com ela no porão. Quando a Sofia vê que o Boyd tá saindo da casa colônia com uma daquelas estacas, ela vai atrás dele. Então não dá pra saber em qual dos grupos ela ficaria, se é o grupo do Eldin ou o grupo da Acosta. Tomara que seja o do Eldin, gente, porque a Acosta é irritante, só que o Ed é retardado. A Christie encontra a Mariel olhando pro cadáver do Roger e ela diz que seja qual for o local pra onde as almas vão após a morte, o Roger não tá nesse lugar, porque ela sente que a alma dele tá presa na cidade. Isso casa com a teoria do Randall de que morrer não é a pior coisa que pode acontecer com alguém em From. O espírito dos que morrem permanece lá de alguma forma. As únicas almas que conseguiram escapar da cidade até agora foram a do Jade e da Tabitha, mas eles eventualmente acabam voltando pra lá. A Mariel diz que ela e a Christie têm que ajudar a resgatar os ossos das crianças, seja lá qual for o plano. O Boyd e o Ellis combinam ali os movimentos deles pra tentativa de matar um monstro daquela noite, com a ajuda das informações ali que o Randall coletou sobre os monstros enquanto observava eles do busão. Essas informações aí do Randall inclusive já indicavam que esse plano ia dar errado, e a gente infelizmente não percebeu. A ideia era que houvesse vários pontos de fuga pra pessoa que fosse testar os totens. Assim, não haveria como essa pessoa ser encurralada. Mas eles subestimaram a inteligência dos monstros de novo. A resposta deles foi tão simples e genial ao mesmo tempo que eu fiquei até com vergonha de não ter pensado nessa possibilidade. Mas eu vou detalhar melhor isso daqui a pouco. Dentro de casa, o Henry começa a sentir os efeitos do envenenamento por sangue. Ele começa a ver soro e outras coisas que remetem ao hospital ao seu redor, levando-o a pensar que ele pode estar em coma ou adormecido e tudo que está acontecendo seja apenas um sonho. A gente ainda não sabe se ele vai acreditar nisso, posto que ele passou décadas no mundo real ali sem a sua esposa e seus filhos e só foi parar em From recentemente. Mas tudo indica que ele foi escolhido pela Sofia para um destino bem parecido com o da Abby: matar as pessoas para tentar despertá-las. No cemitério de carros, o Victor, a Tabitha e o Ethan procuram por pistas do Homem de Terno Amarelo. Nesse momento, a Tabitha tem um flashback da Miranda chegando em From de carro, enquanto o Victor encontra uma sacola cheia de dentes. E é estranho que esse carro aí tenha despertado essa lembrança da Tabitha, porque esse aí não era o carro da Miranda. Eles são bem diferentes um do outro. Dá pra ver pela manivela das janelas e outros detalhes aí que são bem diferentes. Ela acaba não falando pro Ethan o que tava chamando a atenção dela naquele carro, porque o Victor chega bem acelerado com aquela sacola de dentes, dizendo que eles precisam ir agora. Ele chega a tentar mostrar os dentes da bolsa ali pro Ethan, dizendo que ele precisa se preparar pro que vai acontecer, porque da última vez que o Homem de Terno Amarelo apareceu na cidade, só sobrou um menino. E isso deve estar pra acontecer com o Ethan. E nesse momento aí, ele também fez um apelo ali pra Tabitha, perguntando se ela era realmente a reencarnação da Miranda. Ele chegou a fazer um paralelo ali entre os filhos da Miranda e da Tabitha. E talvez por eu ter ficado sentido aí pelo Victor nesse momento, eu não percebi na primeira vez o que ele realmente podia estar dizendo. Ele pode nesse momento ter dado uma pista sobre a Eloise. Se a Tabitha é a Miranda, o Victor é o Ethan, então a Eloise é o paralelo da Julie. Então a Eloise também seria uma viajante do tempo, assim como ela. Vocês lembram que a Julie, quando volta das suas viagens do tempo, simplesmente desaparece daquele lugar? Num diálogo de uma das primeiras temporadas, o Victor conta que ele e a Eloise gostavam de brincar de esconde-esconde, e ela sempre foi muito boa em se esconder. E talvez ela não estivesse se escondendo, Victor. Talvez ela estivesse saltando no tempo. É possível que a Eloise eventualmente apareça em um dos últimos episódios dessa temporada. Ela seria uma viajante no tempo bem mais experiente do que a Julie e poderia ajudar ela a controlar melhor esse poder. E saindo do assunto de Eloise e Julie, a Tabitha é bem babaca com o Victor nesse momento, frustrando totalmente aí quem esperava que ela, ser a Miranda, pudesse trazer algum conforto pro Victor. E é claro que eu tô incluso nesse grupo, né? Eu esperava bem mais da Tabitha. Ela e a Julie foram 2 patas aí nesse episódio. Passando agora pra delegacia, o Boyd tá lá, brisando com aquela caveira, e a Sofia chega querendo saber mais detalhes sobre o plano dele. Detalhes esses que ela muito provavelmente deve ter vazado pros outros monstros, porque eles já estavam preparados quando o plano começou. E a Sofia nesse momento parece genuinamente preocupada com os totens. Ela não conseguia lhe desprender o olhar e pareceu ficar ainda mais em choque quando o Boyd disse que ia usar nas criaturas da cidade. E essa titubeada aí que a Sofia deu teria sido suficiente para personagens como a Abby e a Acosta suspeitarem dela.
A Acosta pegou o bode na mentira muito mais fácil do que isso alguns episódios antes. A gente não sabe aí se o bode vai suspeitar dela, mas ele é um dos personagens que tem trilhas aí que chegam na Sofia como culpada. E só restam 3 episódios dessa temporada. Será que ela vai terminar sem a Sofia ser descoberta? O que vocês acham? O Jade e o Kenny estão alinhando detalhes da estratégia deles enquanto o Henry continua bebendo. Nesse momento ele começa a ter outras alucinações e o Jade presencia ele meio que surtando. E nessa segunda alucinação aí que o Henry teve, a enfermeira que apareceu pra ele parecia bastante ali com a bailarina que apareceu pro Boyd na segunda temporada. Naquele período lá que ele tinha os vermes dentro do corpo. E isso aproxima aí o Homem de Terno Amarelo da maldição da caixinha de música. Eu realmente gosto de pensar aí que se tratam de entidades distintas, inclusive que o Homem de Terno Amarelo teme a entidade da caixinha de música. Mas tem alguns fóruns aí especulando que possa se tratar do mesmo ser. Enquanto isso, a Sofia foi até o galinheiro e escolheu um ovo fertilizado entre os que tinha lá. Ela precisava de um que tivesse sangue, uma vida dentro pro feitiço que ela ia executar. A Sarah tá pronta pra morrer por uma redenção pelas coisas que ela fez. Ela pediu pro Boyd que ele deixasse ela ser a pessoa que ia testar os totens nos monstros, mas o Boyd nega, dizendo que ele vai precisar dela quando eles forem descendo os túneis. Eu acho que é importante pra ele ter alguém que não tem medo por lá. Ela é um dos poucos personagens que mantém a racionalidade mesmo correndo perigo. E ela tem sangue frio pra fazer o que quer que seja necessário. Mas eu fico pensando aí que se a Sarah fosse a pessoa que saiu nessa noite, se ela realmente teria sobrevivido. Porque foi uma sorte muito grande a gente não ter perdido um personagem nesse dia. Continuando, a Sofia executa uma espécie de necromancia no corpo morto do Roger, quebrando o ovo que continha uma vida dentro e murmurando algumas palavras que não dá pra entender. Ela tá reanimando o corpo dele. Depois disso, ela pede pra se abrigar na Casa Colônia essa noite porque tem medo do que vai acontecer na cidade. E chega a hora de executar o plano. O Kenny, o Ellis e o Boyd ficam ali na janela observando os monstros se posicionando nas ruas. E nessa hora já tinha uma coisa estranha. O Randall disse que tinha uma mulher que normalmente ficava no balanço logo que anoitecia. Mas nessa noite, o monstro que estava nesse balanço era esse homem de óculos. Isso aí podia já ser uma pista de que os monstros não estavam agindo como habitual. O Boyd começa de novo a ter tremores na mão e o Kenny e o Ellis decidem que é melhor um deles ir lá pra fora no lugar do xerife. Na verdade, sendo mais específico, o Kenny se oferece pra ir lá fora e o Ellis também oferece o Kenny pra ir lá fora. Medalha de coragem pro Ellis. A reanimação do Roger é bem sucedido e nesse momento é difícil saber o que exatamente ele se tornou. Porque ele começa a ficar desesperado como se tivesse realmente voltado à vida e estava sentindo seu corpo costurado, tentando gritar e pedir ajuda. Nas ruas, o Kenny empala aquele monstro com roupa de leiteiro e, para infelicidade deles, os monstros sorridentes não são vulneráveis aos totens. Apesar de haver algumas questões aí, como o fato dele ter empalado aquela criatura de frente. Quando a Tabitha matou um espantalho, ela empalou ele pelas costas. Mas não acho que seja só por isso que não funcionou, não deve funcionar mesmo. As criaturas nesse momento se posicionam em frente às portas das casas pro Kenny não ter pra onde fugir. Nesse momento ele corre pro ônibus e assim, cara, nesse momento que velocidade foi essa do Sorriso chegando na porta do busão? Olhem bem aí, ó, o Kenny corre e não tem nada perto do ônibus. Ele entra e o Sorriso já bloqueia o fechamento da porta. Então será que ele foi correndo? O Sorriso pode correr? E nessa hora aí começa a coisa mais extraordinária desse episódio. A Fátima começa a ver o Kenny pelos olhos do Sorriso. E no trailer do episódio 8, a Fátima explica ali pro Boyd que não só ela viu, como ela sentia como se estivesse lá também. O Sorriso e ela estão vinculados de certa forma. Seus corpos estão ligados. Tanto que ela conseguiu controlar ele por alguns segundos, impedindo que ele atacasse o Kenny. E logo que o Kenny empurrou o monstro no chão, na cena seguinte a Fátima também tá caída. Então ela também sofreu aquele empurrão. Eu acho que ela vai mostrar as marcas ali, os machucados que ela teve depois de sentir o mesmo empurrão que o Sorriso. Então o vínculo entre esses dois é tão útil quanto perigoso. Mas pelo menos por hora ele salvou uma vida. Já na Casa Colônia, o Roger arromba a porta principal e parece que ele tá desesperado ou descontrolado. Os sobreviventes chegam a conseguir fechar as portas ali antes que outras criaturas entrassem. E antes que o Roger conseguisse ferir alguém, o Eldin empalou ele pelas costas. Nessa hora fica ainda mais estranho o que aconteceu com o corpo do Roger, porque ele despertou como um humano, mas aquele amuleto em forma de estaca deixou o corpo dele inanimado, como acontece com um boneco. Então o que afinal de contas ele tinha se tornado? De qualquer forma, a Sofia se mostrou muito mais perigosa nesse episódio, lançando um feitiço que reanimou um corpo e o fez expor todos os sobreviventes da Casa Colônia às criaturas. Ela fez isso sem ter levantado suspeita, pelo menos é o que parece até agora. No trailer do episódio 8, a Sofia é vista ali analisando o que parece ser um desenho de alguém. Ela vai continuar se movimentando ali pela Casa Colônia e um tiroteio pode acontecer. Talvez seja o Henry já chegando no ponto que a Abby chegou. Mas tem uma pista aí de que talvez a farra da Sofia esteja próxima de acabar. Se ela tiver contado pros monstros da noite a respeito do plano, a ligação entre a Fátima e o Sorriso pode revelar isso pra ela. E a Acosta também tá investigando
ele deve encontrar algo sobre a Sofia logo logo. E o Boyd também sabe que além do Kenny, o Ellis e o Jade, a Sofia era a única pessoa que também sabia do plano, pelo menos nesse nível de detalhe. A Sarah também sabe que a Sofia não ficou em casa naquele dia, e o ataque na Casa Colônia aconteceu justamente no dia que a Sofia foi pra lá. É bom que eles linkem logo todas essas informações, porque a gente não sabe quanto tempo eles ainda têm, mas agora eles têm uma noite a menos. Era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like e o seu hype se for possível, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Fiquem ligados aí nesse sábado, porque a gente vai ter uma live especial, porque eu vou anunciar uma coisa que vocês vão gostar bastante. Espero vocês sábado. E se eu fosse você, eu já corria pra assinar o clube de membros aqui do canal antes dessa live. Vai por mim. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.